Só dá um tempinho já. Que alegria, meus amigos! Mais uma quinta-feira. Você me vendo aqui no Arquibancada MAC, no nosso YouTube maravilhoso. Já se inscreve no canal, deixa o like bonitão aí, comenta que hoje o negócio tá diferenciado, tá bom demais. Estamos recebendo aqui no Bastidores, nossa conversa de bar sobre bastidores, Felipe Drummond, seja muito bem-vindo, presidente do Magnus, só do Magnus. Fala, Caio, pessoal, alô, galera mackenzista, tenho sempre um prazer e uma honra imensa em conversar com alunos do Mackenzie, com estudantes do Mackenzie, eu que também fui aluno dessa universidade maravilhosa, sou mackenzista, é um prazer muito grande bater esse papo com vocês, muito prazer e muito obrigado pelo convite. Imagina, hoje a resenha vai comer solta, vamos parar de ficar enrolando aqui, vamos para a resenha. Para começar aqui não pode faltar, né? Nosso brinde, então bora para a resenha. Vamos tomar uma. Viva, saúde, né? Saúde. Bom, Felipe, para a gente começar aí conversando, eu ouvi você falar que o projeto do futsal em Sorocaba começou num restaurante do aeroporto. O Falcão escreveu no guardanapo. Como é que é essa história aí? Essa história é engraçada, cara. Eu tenho uma agência de marketing esportivo, né, que é a TFW Marketing, e a gente atua com captação de patrocínios, comercialização, ativação de marcas no esporte, comercialização de direitos de arena, né? E em 2013, a gente atendia a Skin Cariol, que é uma indústria de cerveja, que depois foi vendida para Kirin, japonesa, né? E hoje culminou na venda para a Heineken, né? Hoje é a Heineken quem comprou, o que era a antiga Skin Cariol. E nós tínhamos a conta deles para todas as ações voltadas ao esporte. E naquela época eles queriam falar de Copa das Confederações sem falar de Copa das Confederações, falar de seleção brasileira sem falar de seleção brasileira, porque tudo isso era voltado para a Ambev, que detinha o patrocínio das competições e da CBF. Então nós contratamos o Falcão, que era um cara que tinha imagem relacionada à seleção brasileira, um cara que tinha imagem família, porque era para falar de refrigerante, né? O Falcão não bebe, e tinha aquela relação direta com seleção, Copa do Mundo, futebol, enfim. Dali, cara, a campanha deu super certo, e aí o Falcão me contou que ele tinha o sonho de montar um projeto em Sorocaba. Ele falou, cara, eu tenho o sonho de ter um time em Sorocaba, eu escolhi lá para morar, e Sorocaba tem um campeonato chamado Cruzeirão, que é um campeonato que tem mais de 60 anos, e é a competição mais volumosa de futsal do mundo, são mais de 300 equipes que participam desse campeonato, anualmente. E nós começamos a desenhar o projeto. Falei, Falcão, vamos conversar, o que você acha? Ele falou, não, eu tô indo pro aeroporto hoje, se você puder me encontrar lá, a gente janta. Ele tinha um evento no Kuwait, a gente janta, bate um papo e eu desenho o esboço da montagem do time para você. E aí a gente tava jantando, lembro até hoje, no Viena, ali do aeroporto de Guarulhos, e conversa vai, conversa vem. Aí ele chamou o garçom, falou, vem cá, peça uma caneta para mim, por favor, pegou um guardanapo. Aí ele desenhou o que seria a base estrutural dos jogadores. Ele falou, um goleiro ganha tanto, a gente vai precisar de 3 goleiros. Um vai ganhar tanto, o outro vai ganhar tanto, o outro vai ganhar tanto. Isso aqui é a base. O outro, 3 fixos. Um ganha tanto, vamos precisar de 3 ala canhoto, 3 ala destro, 3 pivô. E o Falcão é um caso à parte disso tudo, né? Aí ele fez lá o desenho, aí eu brinquei e falei, e o Falcão? Não, o Falcão é a parte, é a cereja do bolo. E aí ele fez aquele desenho, claro, era um esboço total, né? Mas ali ele conseguiu me dar um norte do que seria o custo que nós teríamos efetivamente com jogadores, né? Com um elenco completo de jogadores de futsal. Então ele me deu esse norte, aí ele foi para o Kuwait participar dos eventos que ele tinha por lá, e nesses 10 dias que ele ficou fora foi o período que nós desenvolvemos todo o projeto. Aí, claro, algo muito mais macro, né? Planilhado, com muito mais detalhes. Mas o esboço que ele desenhou ali, aquele esqueleto de quanto custaria uma folha salarial de atletas, foi num papel de guardanapo, realmente, no restaurante Viena do aeroporto de Guarulhos. E ele deu o nome? Ele falou, eu queria que fosse esse cara.
Não, o Falcão, ele no início, ele participava ativamente. Hoje não mais, né? Mas quando ele ainda estava no projeto, participando ativamente, jogando, né? Ele atuava com a gente, principalmente na formação inicial. Na primeira equipe, ele participou bastante dessa montagem. A gente montou o projeto a partir do Falcão, né? Então imagina que quando a gente montou, a gente não tinha comissão técnica, não tinha supervisor técnico, não tinha treinador. Então o próprio treinador a gente escolheu em conjunto. Então a montagem inicial do projeto, o Falcão participou ativamente de tudo, assim, tanto comissão técnica quanto jogadores. E agora, sim, ele estava jogando, agora ele se aposentou, tal, daqui a pouco a gente fala do jogo de despedida dele, mas vocês lá no Magnus, não que vocês ficam meio putos, mas tipo, se incomoda, assim, tipo, o cara pergunta, lá no Magnus, o Magnus, o time do Falcão, isso incomoda? Ou pra vocês é tipo, pô, é o time do Falcão, velho, o Falcão que começou aqui. Imagina, pra gente é motivo de honra, né, cara? É melhor ser o time do Falcão do que ser o time do Zezinho, né? Com certeza. Pra gente é motivo de orgulho, a gente se orgulha muito, a gente tem a camisa dele pendurada lá, ele hoje faz parte do projeto como garoto propaganda da Magnus, ele tá, sempre que pode ele vai lá assistir o jogo, tá com a gente, participa dos eventos, enfim, ele é parte do projeto, né? Embora ele não esteja no dia a dia assim, administrativo hoje, mas ele é parte do projeto como garoto propaganda da Magnus, que é nosso patrocinador master, e pra gente é motivo de honra, assim, o projeto nasceu graças a ele, de uma ideia dele, que era o sonho dele, e com uma construção de uma plataforma de comunicação que envolvia a imagem dele diretamente. Então, assim, pra gente ser a equipe do Falcão é maravilhoso, né? Ser reconhecido como time do Falcão é lindo. Você vê assim, se você analisar a carreira dele, ele ganhou muito mais títulos em Jaraguá do Sul, né? Na Mal. Mas Jaraguá do Sul não ficou caracterizado como o time do Falcão. O time do Falcão se tornou o Magnus, né? A cidade de Sorocaba. Então, assim, é engraçado isso. Porque o pessoal fala de Jaraguá, os caras remetem, é onde o Falcão jogou. Mas quando fala Sorocaba, Magnus, o pessoal já fala, é o time do Falcão, né? É o time do Falcão. Então a gente conseguiu construir esse vínculo em 5 anos de carreira dele, né? Os últimos 5 anos de carreira dele, a gente conseguiu construir um vínculo, uma imagem maravilhosa, né? E isso é super legal. A gente se orgulha muito disso, de ter sido o último clube dos últimos 5 anos da carreira do maior jogador de todos os tempos. Se eu tivesse lá também, acho que ficaria feliz pra caramba. Como você falou, melhor ser o time do Falcão do que o time do Zezinho, né? Então, maravilhoso ser reconhecido por ser o time do Falcão. Você tocou num ponto importante. Você sabe uma coisa, que ainda quando o Falcão jogava, ele mesmo se incomodava com isso. Ele preocupado com a modalidade, ele se preocupava com isso no sentido de, muitas vezes, em 2015, eu lembro que em 2015 a gente fez uma reunião na Globo, e ele estava junto, e ele até citou isso. Nós fizemos um levantamento, eu não vou lembrar os números, cara, mas era tipo assim, o Falcão ele se machucou em março de 2015, ele teve uma lesão que foi uma das mais graves da carreira dele, no ligamento colateral, e ele passou a temporada inteira indo, voltando, ele jogou muito pouco em 2015, né? Aí nas semifinais ele voltou, mas estava sentindo ainda a lesão, enfim. E o nosso time jogava, ganhava, a manchete era: sem Falcão, Magnus vence o Carlos Barbosa. Com Falcão na arquibancada, Magnus empata com o Floripa. Falcão ainda lesionado, Magnus empata com o Parque São Jorge. Tipo, todas as manchetes do clube envolviam ele. Tipo, Falcão na arquibancada, Falcão fora, Falcão em tratamento. E aí, cara, teve uma reunião com a Globo, e a Globo conversando com a gente sobre o processo, né, de reconstrução da modalidade, né, de construir novos ídolos, que o futsal precisa ter novos personagens, e aí nessa linha a gente falou, cara, tudo bem, mas pô, faz 6 meses que o Falcão não joga e 90% das nossas matérias tem o nome dele, cara. A gente precisa mudar isso, porque, sei lá, teve um jogo que eu lembro que o Rodrigo Capita tinha feito 3 gols, cara, foi 3-3, se eu não me engano, ele fez 3 gols. Aí a manchete foi: com o Falcão na arquibancada, Magnus empata. Eu falei, porra, o cara fez 3 gols, hat-trick do capitão da seleção brasileira, e ninguém fala do cara, né?
é um processo. O Falcão se tornou um cara muito gigante, né? A imagem dele se tornou muito gigante. E ele acabou se tornando maior que o futsal, né? O Falcão é um ídolo mundial. Ele não é um ídolo da modalidade, né? Ele é um ídolo nacional que eu comparo com o Gustavo Kirten, Ayrton Senna. São aqueles caras que transcendem a esfera da modalidade. Robert Scheid, né? Os caras extremamente vencedores. Tipo, você pode não acompanhar iatismo, não saber nada sobre iatismo, mas em algum momento da tua vida você sabe quem é o Robert Scheid, que o cara ganhou 7 medalhas olímpicas, e se você vê o Robert Scheid na rua, você vai falar, pô, esse cara é um monstro, eu quero tirar uma foto com esse cara. Mas você não sabe nada de iatismo. E o Falcão é parecido. O cara, às vezes, não sabe nada de futsal, nunca ouviu falar, tipo, ouviu falar, óbvio, mas nunca assistiu, nunca ouviu falar do clube, mas o cara vê o Falcão na rua e fala, não, esse cara é o Falcão do futsal. Então ele se sobressaiu demais, né? E agora temos que fazer diversas ações para suprir essa lacuna aí. E agora eu queria perguntar para você, você é um cara gente boa assim e tal, conversa numa boa, o pessoal tem a ideia de que o presidente tem que ser aquele cara serião e tal, não sei o que, o cara tá de terno. Eu queria saber como é que é o Felipe, presidente, em relação com os jogadores, assim, vestiário, treino de quadra, lá, resenha com os caras, como é que é o Felipe presidente? Eu tô quebrando tudo, né? Que eu tô no quarto com os travesseiros aqui, ó. E, cara, essas quarentas a gente, cara. Meu filho tá lá na sala com o cachorro, com a minha esposa, fazendo uma bagunça. O quarto dele tá uma bagunça, a varanda tá uma bagunça. Falei, cara, vou ter que ir pro quarto ali e ficar quietinho. Essa é uma pergunta legal, cara. Eu sou um cara... Eu tenho 33 anos, né? Não sou um cara tão jovem, mas não sou um cara tão velho também. E eu sempre... Eu comecei com 27 anos, imagina, com 26 anos a gente montou o projeto, com 27 anos eu já era campeão da Liga Nacional, da Liga Paulista de Futsal. Um ano atrás eu estava indo assistir o jogo desses caras, então assim, tudo aconteceu de uma forma muito rápida também na minha carreira como presidente, como gestor. E eu fui atleta, né? Eu não cheguei a jogar no alto nível, mas eu joguei dos meus 7 anos de idade até os 23 anos, eu joguei futsal. Cheguei a jogar um pouco na categoria adulta, né? Nunca joguei em alto nível, joguei Campeonato Paulista Estadual, não cheguei a jogar liga, nenhuma competição nacional, no adulto, né? Na base, sim. E minha relação, o que eu sempre penso, cara, eu gosto falando de gestão, né? A gente determina e estipula regras de uma maneira muito clara, onde todos têm consciência do que pode e do que não pode, todos têm consciência do que tem que entregar durante o ano, que não é só o jogo em si, né? Você tem que entregar uma série de compromissos pessoais também, né? De postura pessoal, compromisso de postura com o público, compromisso de postura com as marcas que nos patrocinam. Então tem uma série de posicionamentos que a gente determina no início da temporada. Começa a temporada, a gente faz questão de repassar todos os nossos valores, e a partir de então, com a regra sendo muito clara, a gente passa a ter um ambiente totalmente saudável, e quem pisar fora da caixa, pode ser do garoto do sub-20 até o Rodrigo da seleção brasileira, capitão da seleção brasileira, terá o mesmo nível de punição que já foi determinado no início. Essa é a forma que a gente encontrou desde o início da nossa gestão, é o que eu faço há 6 anos, e, cara, funciona de uma forma brilhante, porque você tem que ser duro quando tem que ser. Então, se o Rodrigo errou, vai ser mais duro você punir o Rodrigo, por exemplo. Estou citando o Rodrigo é um cara espetacular, mas já sofreu punição também, já fez coisa errada. E se faz algo errado, vai sofrer punição. Como o garoto fez coisa errada, vai sofrer punição. E o que é coisa errada para sofrer punição, só para a galera entender? Cara, eu vou te dar um exemplo. O Pula, que é um atleta naturalizado russo, que jogou conosco, que é um cara sensacional, um cara que eu gosto muito pessoalmente, tem amizade antes dele vir jogar no Magnus, mas ele cometeu um erro. A gente jogou, foi campeão mundial, ganhamos o bicampeonato mundial. Na volta, os atletas tinham um período ali de folga, e ele foi para São Paulo e foi jogar campeonato extraoficial, foi jogar na volta de São Paulo.
Cara, ele foi mandado embora no retorno, na reapresentação, ele foi mandado embora. E ele chegou para nós, a gente confirmou que ele tinha jogado, e é muito claro, a gente não permite isso. E não é porque eu sou chato, eu joguei extraoficial também, e sei que funciona, sei que ganha-se dinheiro com isso. Só que, cara, a gente tem um contrato... Corre o risco, né? Exato. O cara machucar, acontecer alguma coisa... A gente não pode ter esse tipo de abertura no nível de excelência que a gente exige. Então essa é uma regra que não tem perdão. A gente já mandou embora atleta do sub-20 por isso, do sub-18 por isso e do profissional por isso. Estou falando de um atleta de Copa do Mundo, um cara extremamente vitorioso. Nos prejudicou. Mas aí é onde eu falo que entra onde você ganha credibilidade na tua gestão. Se você permite que voltar atrás e passar a mão na cabeça num ato, porque é um atleta de nome, aí você perde a tua credibilidade. Então a tua atitude tem que ser linear. Uma vez que a regra está estipulada, a tua atitude é linear. E aí, cara, dessa forma franca, direta e leal, você tem que ter muita transparência e lealdade na relação com o atleta. Cara, isso faz com que eu possa ter uma relação de tomar cerveja com os caras. Eu tenho amizade, eu faço palestra, às vezes, própria reunião da Liga, o pessoal fala, pô, você é amigo dos caras? Eu falo, sou amigo dos caras. Eu viajo, no retorno da viagem, cara, pô, vamos tomar uma cerveja na volta, vamos tomar uma cerveja no ônibus, eu sento com eles no ônibus, vamos tomar uma cerveja. Perdeu, a gente toma uma cerveja. Ah, mas perdeu. O que eu posso fazer? Não vai voltar o jogo. Vamos viajar 18 horas, 10 horas, 12 horas de viagem no ônibus. Beber para lamentar ou beber para comemorar, né? Exatamente. O atleta também tá puto, o cara também sente a dor. Com raríssimas exceções do mau exemplo, que, cara, honestamente, acho que eu nunca peguei esse tipo de atleta. A gente tem um ambiente maravilhoso. O atleta é o primeiro a ficar... Cara, quem joga bola, o primeiro a ficar pé da vida quando perde um jogo é o atleta. Então a gente compartilha do mesmo sentimento. Por que a gente vai criar um ambiente, essas coisas que eu discuto muito no esporte de maneira geral, por que eu vou criar um ambiente que não é o que eu acredito? Cara, se eu passei um dia estressante, perdi um jogo que eu dei a vida, cara, a bola não entrava, o goleiro dos caras pegou tudo, a gente deixou tudo de nós ali dentro, eu vou voltar de viagem, qual o problema se eventualmente nós vamos tomar uma ou duas cervejas, ninguém vai se embriagar. E aí, quando você tem isso, você acaba gerando uma credibilidade ainda maior, porque o atleta olha para você, a comissão técnica olha para você, como um de nós. E é assim que a gente tem que ser. Você não tem que se colocar por ser o presidente, por ser o gestor, eu sou o cara acima, os caras acima de quem? Estamos acima de ninguém. A diferença nossa para eles é que hoje eu tenho um poder de tomada de decisão. É óbvio que as decisões vão bater na minha mão, assim como a busca pelas soluções também vão passar pela minha mão. Mas não sou eu quem realizo, né? A gente direciona os caminhos, mas quem gera a solução, quem constrói o projeto, que é o Magnus hoje desse tamanho, é cada uma das pessoas que faz parte do todo, desde 2013. O Felipe sozinho não faz nada. A gente direciona, conversa e facilita muito a minha vida, cara. Quando você tem essa relação aberta com todos os teus funcionários, todos os teus colaboradores, facilita a vida do gestor, porque você consegue entender o que é a dor do cara, você consegue entender. Eu viajo, Felipe, pô, você vai sempre de ônibus? Não, tem vezes que eu vou de avião pro jogo por questão de agenda. Às vezes eu estou numa reunião, fui para Brasília, eu tenho um compromisso em São Paulo, e aí eu pego o avião e encontro com eles lá. Mas a maioria das oportunidades, se eu tenho oportunidade, cara, eu gosto de ir com os caras. Porque ali você vai sentir a dificuldade numa parada no posto, que às vezes o supervisor fala, cara, parar no posto e tal é ruim, os jogadores não querem mais comer pão de queijo, eles querem comer outra coisa. E você só percebe essas coisas do dia a dia participando. Eu não vou perceber isso da minha sala aqui em São Paulo, no meu escritório, o que acontece numa viagem, né? E quando você participa, você tem credibilidade. Já aconteceu, por exemplo, às vezes de eu falar assim, cara, o orçamento tá apertado, vamos ter que mudar o ônibus. Pô, presidente, eu falei, cara, eu vou com vocês acham que eu também acho legal? A gente não vai no ônibus leito nessa viagem, vamos ter que usar o ônibus semi-leito, pelo menos nessa primeira fase, e aí depois a gente pega o ônibus leito, porque cortou verba daqui, cortou verba dali, eu vou ter que segurar. Aí o cara olha pra minha cara e fala, pô, é verdade, queira ou não, o cara também se lasca com a gente, pô, ele também. Então, assim, essa liberdade, né,
que eu chamo de transferência de responsabilidade ou compartilhamento de responsabilidade, acho que fica melhor, esse compartilhamento de responsabilidade, ele faz com que essa relação seja tranquila, amena, né? E você segue a vida e fica leve o ambiente, cara. A gente trabalha hoje, o Magnus tem um ambiente, extremamente leve, um ambiente extremamente harmonioso. E eu acho que isso tem muita influência nos resultados positivos que a gente conquista. Acho que isso ficou bem claro na série que foi transmitida. Daqui a pouco eu vou entrar na série, mas um passarinho verde lá do Magnus me citou algumas situações que parece que você tem umas histórias boas para contar aí. Da ida, do primeiro jogo da Liga Nacional, na final 2019 contra o Pato, parece que tem uma história legal, né? Qual das? A do caminhão? É. Cara, isso aí foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado, assim. Mas, assim, mais uma vez, é graças a esse ambiente que a gente constrói, cara, porque é inimaginável um time que tinha acabado de ser tricampeão mundial, né? Vamos imaginar, vamos olhar para o esporte de maneira geral. O time tinha acabado de ser tricampeão do mundo, classificado para a final da Liga Futsal, com certo até favoritismo até então, porque ia decidir em casa, acabamos perdendo, com méritos totais do Pato Branco, que fez 2 jogos, um jogo muito bom e o segundo jogo perfeito lá em Sorocaba. Anularam o nosso time, faz parte do esporte, isso, mérito deles e parabéns. E, cara, o ônibus quebrou. E era o ônibus top, hein? O ônibus leito, que a gente sempre viaja com ele e tal. E o ônibus quebrou na ida, a gente saiu do hotel, indo pro treino de reconhecimento não, que a gente já conhece, mas o último treino antes da partida, né? E o ônibus parou, cara. Aí o motorista desceu, falou, gente, ferrou, quebrou o ônibus e tal, vou tentar resolver. Aí ele foi lá, mexeu no motor ali, falou, não tem jeito. Eu vou resolver, vou chamar um ônibus aqui, vou tentar ligar para alguém nos socorrer. Nisso daí, a gente entrou, vamos a pé pro ginásio. Aí coloca no Waze, né, cara? Aí o ginásio tava uns 5, 6 quilômetros. E Pato Branco tem muita ladeira, né? Tem uma cidade com relevo, então tem muita ladeira, né? Muita subida. Aí a gente falou, cara, não dá pra ir a pé. O Mauro, preparador físico, falou, pô, se o time for a pé, vai chegar lá, não tem treino, né? Os caras vão chegar cansados já. Chega lá e volta. Aí nisso daí, cara, tinha uma birinha escolar estacionada. A gente começou a tentar falar com os caras, ele disse que os caras começou a tentar ligar lá com os caras, o motorista do ônibus também. O Reinaldo Simões, nosso supervisor, atravessou a rua junto com o Rodrigo. E aí tinha uma farmácia e o cara tava num caminhão baú descarregando fraldas lá na farmácia. E o que aconteceu, cara? A cidade, Pato Branco e Magnus, tem uma rivalidade, né, cara? Criou uma rivalidade grande, assim, nos últimos anos, né? Do Pato e Magnus e tal, e eles ganham da gente, então eles estão lá em cima, né, cara? A gente nunca ganhou deles. Então eles criou essa rivalidade aí com a gente, né? A gente é o time a ser batido por ser tricampeão do mundo e o Pato Branco, a verdade é que o Pato Branco sempre, nos últimos anos, levou vantagem sobre nós. E aí tem essa rivalidade. Então o que aconteceu? O pessoal que estava na cidade, a gente tudo uniformizado, começou a filmar, né, cara? Para tirar sarro. Imagina, a cidade de Pato, é maravilhoso o ambiente deles lá, cara. É maravilhoso. Os caras respiram futsal, hein? É muito maluco, cara. Imagina um Corinthians, um Flamengo, a cidade de São Paulo na final da Libertadores, que todo lugar que você vai, os caras estão falando da Libertadores. O Pato Branco lá é isso, cara. Todo lugar que você vai, os caras estão lá. Não, que a final hoje é Pato, é Pato, é Pato. E isso é muito gostoso, né? E aí eles começaram a filmar, o ônibus do Magnus quebrou, né? O Magnus tá sem ônibus. Aí a gente falou assim, cara, isso vai viralizar em 2 segundos. Vai virar tiração de sarro. Todo mundo vai tirar sarro. Aí o Rodrigo, junto com o Reinaldo, o Rodrigo virou pro cara do ônibus, ele e o Reinaldo do caminhão, e falou assim, e esse caminhão aí, leva a gente. Aí o cara falou assim, se vocês toparem, eu levo, ué. Qual o problema? Aí o Rodrigo veio falar pra mim, presida, vamos de caminhão. Aí eu falei, Rodrigo, tô falando sério, se vocês toparem, eu falei, vamos nessa. Eu falei, por quê? Porque aí a gente faz uma bagunça e leva na boa, né? Antes de viralizar negativamente, a gente vai ter uma puta de uma ação de marketing, né?
E aí o nosso assessor de imprensa, que já estava lá no ginásio com o Ricardinho, o treinador, que eles tinham ido mais cedo para a coletiva de imprensa, aí a gente já ligou para ele, eu liguei para ele e falei, Gui, estamos chegando aí de caminhão. Ele falou, meu, que merda é essa? Eu falei, é sério, estamos no caminhão, olha os vídeos aí, já mandei os vídeos. Cara, sabe o que é mais maluco? O caminhão, a galera cantando, o videomaker ali fui eu que saí filmando. Eu fico filmando os caras no caminhão baú, eu quase caí, cara, do caminhão, o Charito me segurou pelo braço que eu tropecei. E aí foi uma baita de uma brincadeira, super descontraído, foi super gostoso. Foi de caminhão? Vai, puxa ele, cara, abrir aqui. Deixa ele abrir aqui. Tricampeão mundial! Vai! Nós somos o Magnus, tricampeão mundial! Nada mais interessa, vamos fazer a festa! Obrigado, irmão. Vamos! E assim, fazer do limão uma limonada, né, cara? E aí entra o nosso lado aqui, a gente está falando com estudantes de comunicação, é você fazer da crise se tornar um grande negócio. Cara, aquilo viralizou em todos os portais esportivos do Brasil. Globo.com, UOL, R7, Gazeta Esportiva, viralizou. É um dos vídeos mais vistos no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. Então, assim, ganhou todos os jornais do Paraná, do Oeste Paranaense, Pato Branco, todo mundo falando daquilo. E a própria cidade, que a gente tinha até então ali uma rivalidade até um pouco que passava às vezes do ponto, cara, virou um negócio engraçado, porque o cara zoava, mas brincava e falava, pô, os caras são tudo louco, né, meu? Esses caras do Magnus, eles são malucos, os caras não estão nem aí, os caras foram de caminhão treinar. Então, assim, eu acho que isso, Caio, é o que eu defendo muito do futsal, cara. O futsal, ele é muito mais perto do torcedor. Ele é muito mais perto do que a realidade. E essa essência, a gente não pode perder, cara. Eu falo para os atletas, às vezes, eu falo, cara, não comece a pegar a mania de descer de fone, nada contra, sabe? Mas não perde essa mania, cara. Vamos continuar tendo contato físico, de descer do jogo do ônibus, de tirar foto de quem estiver ali na fila, e sai do jogo e tirar foto de quem estiver ali. A gente não pode perder esse romantismo do futsal, porque isso pode ser um dos grandes impulsionadores para o futsal crescer como ele merece. E você falando em crescer o futsal aí, visibilidade, questão de tudo, teve essa puta sacada do Fred aí com a série, junto com os Impedidos. O Fred, um dos maiores influencers aí no Brasil, seguidor pra caramba, nem sei quando, mas o cara tem muito seguidor. O Desimpedidos tem mais de 8 milhões de inscritos, é um negócio, um fenômeno da internet. E aí, você falou que o começo lá do time de Sorocaba foi no guardanapo foi no guardanapo lá no aeroporto. Como é que foi o começo do Fred? O Fred vai vir pro Magnus. Você pensou, puta, mano, o cara é youtuber, o cara acho que nem joga bola, o cara não... Como é que vai fazer? O cara vai passar vergonha aqui. Você falou, pode ser uma boa. Como é que foi? Ih, tá achando que acabou? Não, Nina, não. A resenha com o Presida continua na semana que vem, quinta-feira, de novo às 8 horas, a segunda parte da resenha com o Presida. Tudo sobre os bastidores da série Vai Pra Cima, Fred. Então, aquele beijo, se inscreve no canal, abraço, tamo junto, curte o vídeo, é nóis.